paz, igreja. Amém? Amém. Que bom ter vocês aqui. Que bom estarmos juntos para mais um culto abençoado, né? Um culto que nós estamos dedicando ao nosso Deus. Aleluias. E hoje nós vamos falar de pessoas emocionadas. Você viu que tinha gente emocionada aqui, né? A cada recado é, ô glória! Nós vamos falar de pessoas emocionadas, né? De emoções. Mas não de pessoas, né? No geral, tá bom? Não é especificamente sobre ninguém. Mas a série que nós vamos iniciar é a série Sabedoria. Olha que tema importante para a gente estar iniciando esse mês. É um mês aí todo dedicado a essa série. Então vai ser bênção, sabedoria. Né? E quando nós precisamos de sabedoria, precisamos pedir sabedoria ao Senhor. E Ele nos dá sabedoria. Né? Então, e aí a gente pensa, né? Tem diferença entre ser sábio e ser inteligente. Há uma diferença muito grande aí. Né? Mas a gente vai estar aprendendo durante esse mês. Amém? E o tema de hoje, eu até vou falar antes o tema, tá? O tema é recarregando de boas emoções. Né? Então, é hora da gente não recarrega o celular, é hora da gente colocar ali e nos recarregarmos, não sem fiel dentro da tomada, viu, meu irmão? Mas é para a gente nos recarregar de boas emoções. A gente vai aprender muito sobre isso nessa noite. E para iniciar, a palavra em Provérbios 4, 23. Olha, essa palavra é conhecida. Né? Essa palavra, ela aí, com certeza você já ouviu esse texto. Né? A gente estava orando ali atrás do louvor, esse texto foi dito ali. Né? Quase que eu falei para a Fernanda, para de falar sobre isso, porque eu vou pregar daqui a pouco. Então, vamos lá. O texto em Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha isso, vou repetir, hein? Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, e que através dessa palavra o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo aos nossos corações, Senhor, correção, trazendo aos nossos corações esperança, ó Deus, tratando em nossos corações, como diz essa palavra, que possamos estar guardando os nossos corações, Pai, que possamos estar aprendendo nessa noite, em nome de Jesus, mais sobre aquilo que o Senhor enxerga para as nossas vidas como o ideal, vivermos segundo a Tua vontade, para podermos vencer, ser vencedores, Pai, sempre. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar com essa palavra agora, tocando corações aqui, em quem está ouvindo, assistindo pela internet ou ouvindo no podcast, o Senhor possa estar falando aos corações em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos voltar daqui a pouco no texto aí, mas essa semana começa aí um evento aí internacional, né? Bem famoso, conhecido aí. Acho que um dos maiores eventos esportivos, torneios esportivos do mundo, né? Do planeta aí, que é a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo, eu estou pegando como exemplo, porque envolve muita emoção. Né? Um está roendo as unhas, o outro está falando coisas que não se deve falar, o outro está ali chorando, né? O outro está com todo orgulho ali, né? Cantando o seu hino nacional, e envolve muitas emoções. Né? Então, tudo isso, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós somos seres que reagimos a emoções. Nós, seres humanos, somos seres que reagem à emoção. Nós temos emoção. Então, muitas vezes sabemos lidar muito bem com isso, outras vezes não sabemos aí. Né? Por isso que hoje em dia tem uma grande porcentagem da população do mundo em geral, que tem que passar por um psicólogo, por alguém que possa acompanhar, talvez não porque esteja com um problema mental, que todo mundo tinha essa imagem antes, mas porque tem aquela questão, né, de ter alguma coisa que precisa ser alinhada ali. Né? Então, a gente vê muito isso na sociedade hoje.
Por quê? Porque somos seres emocionados, né? A emoção muitas vezes leva para uma situação que não é muito bom. E as emoções, elas se formam no coração, né? Quando eu falo coração, não é coração o órgão, coração que bombeia o sangue, tá? Estou falando coração no sentido, né? A gente fala mente, mas nós vamos entender nessa mensagem quando se refere a coração, no sentido aí, porque é o que controla a nossa vida, no sentido da nossa mente, né? O nosso coração, nesse sentido aí, não o órgão do corpo, tá bom? Então, certas atitudes que nós tomamos aí são resultados de misturas, né? De sensações que ocorrem em nosso coração, né? E que às vezes nós até acabamos externando isso, talvez de uma maneira positiva, talvez de uma maneira negativa aí. Então, todos nós somos assim e precisamos aprender a lidar com as emoções. Então, não sou psicólogo e não vou falar num termo psicológico, mas vou falar dentro da palavra de Deus, nesse sentido que nós temos que agir aí, certo? E uma das principais situações que a gente vê aqui em Provérbios 4 é a questão de um coração exposto. Se a gente pegar todo o Provérbio 4, a gente leu apenas o versículo 23, né? Que é sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas se a gente pegar todo o Provérbio 4, né? Nós vamos ver aí que o que está descrevendo aí instruções paternais dadas de Davi para Salomão. Salomão está contando, na verdade, aí. E a gente entende que é Salomão porque há uma base ali, através do que nós vemos, que foi Salomão o autor dessas falas aí, certo? Então, ele está instruindo, e agora Salomão está transmitindo isso para o leitor de Provérbios, né? Então, Davi, no caso, que é o pai de Salomão, ele viveu uma vida de vitórias, né? Foi chamado de o homem segundo o coração de quem? Coração de Deus. A gente está falando de coração, do nosso coração. Mas agora nós estamos falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É uma coisa assim que não é para qualquer um, não é verdade? Um homem segundo o coração de Deus. Só que aí nós vamos ver que Davi, ele agiu errado em algumas vezes. Ele não vigiou. Ele, conforme a situação que estava ao redor dele, porque ele deixou de ir ao campo de batalha e ficou ali no seu palácio ali, e isso gerou, depois conquistava ao seu redor, um momento em que ele se desligou daquilo que ele realmente precisava estar ligado ali, errando. Então foi um homem que errou, mas ainda assim, um homem segundo o coração de Deus, né? Não quer dizer que porque ele errou uma vez, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus aí, certo? Então ele tomou decisões duvidosas, teve uma ausência de posicionamento em alguns momentos aí. E nesse texto de Provérbios, Salomão, que é entendido como autor aí, ele descreve, cita no versículo 3, né, que seu pai havia dado essas instruções a ele. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas lá no versículo 3 ele vai falar sobre isso. E o versículo 23 que eu destaquei aqui é o ponto principal que resume aí esse capítulo. Então, quem aqui lê muito a Bíblia, e eu não vou perguntar quem lê, para que você não tenha que falar assim, eu li a Bíblia 2 vezes esse ano. Não precisa disso, tá? Mas você que lê muito a Bíblia, e até aqueles que não leem tanto, mas lê de vez em quando, você vai perceber quantas vezes a Bíblia faz um apelo à questão de se guardar o coração. Quantas vezes pela Bíblia tem isso? Quantas vezes durante as suas leituras ali você vai ver que fala, guarde o seu coração. Em todo momento, guarde o coração, né? Eu não vou falar outros textos aqui, porque talvez a gente tenha assuntos assim, mas durante esse mês, mas tem vários textos que falam sobre até a questão de nós guardarmos a nossa, né, a nossa língua, porque o coração às vezes coloca aquilo para fora. Enfim, então tem muitas coisas que falam sobre o coração aí na Bíblia. Então, e os exemplos são muitos, não? São versículos que definem o coração como um ponto central do homem, né? que controla a vida das pessoas aí. Então, nós observamos esse cuidado da palavra com isso, principalmente quando você vai nesse versículo que nós lemos, e ali vai estar, sobretudo.
Eu li a versão Almeida Revista Atualizada, mas se você pegar outras versões, vai estar talvez ali acima de tudo, né? Mas é a mesma coisa. Sobretudo, acima de tudo. Não está falando assim, em certas situações, dá importância. Não, sobretudo, acima de tudo, guarde o coração. Olha a importância que tem de se guardar o coração, de estar ligado a isso daí. Então, esse destaque colocado no versículo aí, no início, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, né? Mostra a importância de mantermos o controle, né? Do que entra e principalmente do que permanece nas nossas, né? Nosso sentimento aí, vamos dizer assim, né? Nosso coração aí, né? E para a gente entender muito bem isso, né? Em Jeremias 17, 9 e 10, Jeremias capítulo 17, do 9 ao 10, né? Ele vai deixar claro que o nosso coração precisa ser vigiado constantemente, que o nosso coração precisa aí, em todo tempo estar vigilante, né? Porque a tendência é a corrupção, é o engano. E olha o que diz o texto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É enganoso mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha, o coração é enganoso. Eu li também ainda a Almeida Revista Atualizada. Depois, quando for passar para a NVI, eu falo para vocês. Mas, só para a gente entender como enganoso é o coração, é por isso que a gente tem que estar ligado à palavra do Senhor. Porque, por mais que a gente esteja sempre ali, talvez a gente esteja em oração, talvez a gente esteja muito ali lendo a palavra, mas um minuto que a gente deixa passar, aquilo pode ter consequências piores na nossa vida. Uma situação que a gente deixa entrar no nosso coração e permanecer ali, pode nos trazer consequências, uma tristeza por alguma coisa, um trauma por alguma situação, enfim, são diversas as situações que podem ocorrer e ocorrem todo o tempo ao nosso redor, que pode nos trazer consequências depois, porque é um momento em que a gente abriu espaço ali. Por isso que muitas vezes você vê pessoas aí que, às vezes, a pessoa tem um relacionamento, namora, e a pessoa fala assim, me entreguei totalmente e me dei mal, porque se entregou. Aí, na segunda vez, a pessoa já está mais fechada, né? E aí, quando a pessoa se abre, a pessoa vai lá e tem uma tristeza com alguma situação. E isso vai causando coisas na vida da pessoa, porque abriu o coração, não estava, talvez, ali vigilante. É claro que eu estou falando um exemplo, tá? Não quer dizer que tem que ser assim, que é assim com todo mundo. Eu estou dizendo um exemplo de, às vezes, pessoas que citam isso. Eu abri demais meu coração. Então, para você ter ideia de quão importante é e quão enganoso é o coração, que muitas vezes a gente está ali, e muitas vezes você vê isso, a pessoa está ali de amores por aquela pessoa, só que aquela pessoa não está fazendo mesmo por ela. E aí depois a pessoa para pensar depois de muito tempo, olha, eu não percebia isso. Por quê? Porque o coração estava totalmente voltado para uma situação que tirava a consciência de julgar a situação daquela pessoa. Olha como que isso é sério, né? Como que o coração, ele é importante aquilo que a gente deixa entrar ali. Eu falo porque nós vivemos isso. Nós, em todo tempo, você, nós estamos sujeitos a essas situações aí. Eu vou citar alguns versículos, não precisa ir até lá, eu só vou citar como exemplo, tá? De outros versículos que falam assim, na Bíblia, mas você não precisa abrir lá. Salmo 139, 23 a 24 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É outro versículo, né? Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha como que o salmista coloca aí, Salmo 139, 23 ao 24. Sonda-me e conhece o meu coração. Em Filipenses 4, 7, vai falar também, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o apelo da Bíblia, quando diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Olha a importância de se guardar o coração. Aí vai lá para Salmo 51, 10.
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha a importância que tem em se guardar o coração, em termos esse controle, talvez, das nossas emoções diante da palavra, né? Então, todos esses versículos deixam bem claro isso, deixa bem claro que o coração é o que precisa ser preservado, né? Moldado segundo os princípios ali que nós sabemos da palavra. E quando, né, o nosso coração não é bem cuidado, né, logo as consequências vão aparecer aí. Então, fisicamente falando, o nosso coração físico, aquele que bate, que você coloca um negocinho que você escuta, né, ele é responsável por bombear sangue para o corpo. Nesse processo todo, e não vou dar aula de ciências agora, mas nesse processo todo, ele vai lá, pega todo o sangue do corpo, ele acaba, né, passando por todos os órgãos, e muitas vezes ele vai lá para o coração, muitas vezes não, ele sempre vai para o coração, e ele vai com várias impurezas que se tem pelo corpo ali. No coração acontece que aquele gás carbônico que está ali no sangue, ele vai ser expelido do corpo. E, ao mesmo tempo, o pulmão tem o trabalho de colocar oxigênio e colocar no sangue novamente. Então, ele é renovado esse sangue e ele vai para o corpo novamente. Olha o processo que acontece aí. Então, o funcionamento é perfeito, né? Porque foi Deus que fez. Então, o funcionamento do corpo é perfeito. Então, quando pensamos em nossas emoções, agora no sentido que a gente fala já mental e espiritual, podemos fazer uma analogia com isso daí. Uma analogia de como funciona o nosso corpo, né? O coração físico mesmo, né? E entender que é da mesma forma como esse processo, é parecido, né? Que percorre o sangue e a função do coração, né? A mesma situação aí. O órgão físico, o coração, não é o responsável pelas emoções, apesar de sentirmos no coração alguns instintos. E olha como é interessante, né? Ele não é responsável pelo sentimento, mas quando você vê alguma situação, o coração bate mais forte, né? Talvez seja por isso que desde antigamente se fala que o coração é onde está o sentimento, porque ele tem um movimento diferente. Quando você fica emocionado com alguma coisa, o coração bate mais forte, né? Então, tudo isso daí, né? Mas nós vamos entender que as emoções precisam ser aí, cuidadas, aí, a forma como a gente vê aí, né? E quando a gente fala de emoção, a etimologia da palavra, ou seja, o que significa a palavra emoção, tá? Emoções aí, é uma palavra que vem do latim, né? Emotion ou emotiones, certo? Que vem do verbo emovere. Eu não vou ensinar português e latim também para vocês, emovere, que é mover para fora. O significado é mover para fora, deslocar, agitar. Olha aí, palavra emoção, está ligada aí. Então, literalmente, emovere significa colocar para fora, tirar do lugar, movimentar intensamente. Está ligada à emoção. Olha aí a palavra emoção, como que ela está ligada aí. Então, a ideia original já traz essa noção aí, ó. Emoção é algo que move a pessoa por dentro e pode transbordar para fora. Olha a importância. Eu tenho uma emoção. E isso vai ser exposto para fora. E muitas vezes pode trazer alguma situação boa, uma consequência, as pessoas me veem emocionado, né? Ou as pessoas vão ter uma outra reação ao ver isso. A gente acaba colocando para fora aí. Então, o coração, sem dúvida, e anota isso, o coração, sem dúvida, é a fonte das ações. Se meu coração está guardado, está bem diante do que está na palavra do Senhor, eu tenho ações muito parecidas e consequências dessa boa emoção que eu estou tendo, desse coração guardado diante do Senhor. Mas quando eu estou totalmente fora disso, e quando o meu coração está exposto de uma forma, eu estou absorvendo coisas ruins na minha vida, as ações que eu vou tomar também vão ser consequência, e com certeza vão ser ações muito ruins, né? Então, estamos expostos a diversas situações da nossa vida, isso é consequência, né? Uma palavra proferida que te deixa triste, aquele irmão ali falou um negócio para mim, nossa, nem me cumprimentou, nem falou comigo, nem falou oi, alguma coisa de errado tem aí, esse irmão está me cumprimentando. Um projeto pessoal que talvez não tenha ali um sucesso, um trauma de infância, que vai mover aí a forma como
as suas emoções, elas aparecem, né? Tudo isso faz com que impurezas entrem em vamos dizer, na nossa corrente sanguínea espiritual, vamos usar como exemplo aí. Tudo isso faz, né? E tudo isso faz com que, em certos momentos, passamos a sofrer com essas emoções. Então, a gente acaba sofrendo com isso. São consequências que a gente nem lembra. Por isso que, muitas vezes, a pessoa vai no psicólogo, o psicólogo pergunta coisa lá da infância que a pessoa nem lembrava. E, às vezes, é aquilo que desencadeou um problema na pessoa nos dias atuais. Porque ficou daquele jeito, o coração ficou exposto, não foi guardado o coração naquele momento, talvez era uma criança também, não teria capacidade para pensar nisso daí, mas são consequências que vêm na vida da pessoa. Olha como que isso é muito forte, e por isso que a Bíblia pega muito sobre esse tema, guarde o coração. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre ele está falando alguma coisa relacionada a isso, e Jesus fala sobre isso daí também. E isso aí torna um problema quando isso entra e a gente começa a absorver isso. Por quê? Porque isso vai para o nosso, para o nosso coração e a gente não deixa, muitas vezes, isso sair, ser expelido. Como o coração físico não coloca para fora o gás carbônico e pega o oxigênio, a gente não deixa espiritualmente ou, vamos dizer assim, mentalmente, aquilo sair da nossa vida. A gente prende aquilo, então fica ali aquela falta de perdão, aquela situação toda sendo guardada ali, né? Mas quando eu entendo que perdoar é uma coisa que vai fazer com que essa desintoxicação saia da minha vida, quando eu entendo que ter certeza de quem me justifica, eu começo a liberar isso. Então isso vai acontecendo e eu vou tendo bons resultados a partir de agora. Então, é uma coisa importante. Em Salmos 4:4 diz, olha como que a emoção é algo importante e algo que eu vou ter e você vai ter. Não estou dizendo que você não vai se ficar nervoso com alguma coisa. Não vou dizer que você não vai se chatear com alguma coisa. Não vou dizer que alguma coisa, alguém te ofendeu e você vai ficar com raiva. Somos seres humanos e sentimentos, nós vamos ter, emoções vão acontecer. Só que depende se você vai guardar aquilo no coração, ou você vai guardar o coração para aquilo não ficar no seu coração. É essa a diferença. Essa é a diferença. Então, quando a gente vê ali em Salmos 4:4, quando diz, irai-vos e não pequeis. Está falando que eu não posso me irar? Não, eu posso me irar. Mas qual vai ser a consequência dessa emoção? Eu vou colocar isso para fora? Eu vou, então, irei. Chego lá e resolvo daquela melhor maneira possível. Não é verdade? Nós comentamos sobre isso no nosso GPS essa semana. Então, como que é que acontece? Eu vou irar, mas eu não posso pecar, está ali na palavra. E olha o que continua o versículo. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Isso é Almeida Revista Atualizada. Eu peguei porque tem as palavras, encaixa bem legal aqui do que a gente está querendo dizer aqui, com a versão Almeida Revista Atualizada. Mas olha o que está dizendo, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, irei. Aquele irmão, oh, meu Deus do céu, Cleuto colocou o pé e eu caí. Acho que eu vou pegar o olho dele agora, vamos lá. Aí o que eu faço? O que eu faço? Não, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou orar pelo Cleuto. Senhor, perdoa o Cleuto, ele não sabe o que faz. Então, são coisas... O Cleuto, ele de boa, por isso que eu estou brincando com ele, viu? Olha lá, hein? Então, irai-vos e pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossega. Segura a emoção, guarde o coração, para que isso não se torne algo pior. Todas as vezes que eu falo particularmente, quis agir na emoção, porque eu sou muito emocionado. Tem mais gente emocionada aqui. Que age na hora, né? Acho que vai muito ali do temperamento, né? Age na hora ali. Eu me arrependi depois. Eu falei, por que eu não fiquei quieto? Diversas vezes. A minha esposa fala, acho que você não deveria falar assim, eu vou falar.
Aí eu falo, depois eu falo, eu te avisei, você não precisava ter falado. Por quê? Porque você age, deixa aquela emoção dominar o seu coração, quando na verdade quem tem que dominar o coração é a palavra, é Jesus, é eu ter essa noção de que segura a emoção aí. Eu acredito que a gente aprendendo sobre isso, a gente começa a pensar muito mais na hora da gente fazer. Então, isso é importante. Pega isso dessa palavra hoje. Pega a visão. Com certeza você vai começar a ter bons resultados quando você começar a controlar isso. É difícil controlar a emoção? É o que eu disse, somos seres emocionados, né? Mas a gente precisa entender isso daí. E aí um segundo ponto, dentro de tudo isso, é o ponto de desobstruindo das impurezas. Como que eu vou desobstruir impurezas que estão ali? Olha como que são as coisas, né? Quando a gente tem ali, sabe aquele fast food? Você passa ali, né? Como que fala? Fast food. Eu falei que nem um brasileiro, agora eu vou falar fast food. Normal, né? Quando você pega ali, você está naquela correria, né, Felipe? Aí você para ali no 7-Eleven, pega aquela pizza pingando óleo e vai, estou com fome, vou comer assim mesmo. Porque está pingando óleo, está até brilhante assim lá na prateleira, né? Aos poucos a gente vai fazendo isso, várias vezes, todo dia naquela correria, não tenho tempo para parar ali, aí já, eu gosto de tomar bem doce, já 5 colheres de açúcar, e vamos lá. Até aquele momento está matando minha fome, está sendo bom demais. Mas isso vai ter consequências. São impurezas que estão entrando ali. E essas impurezas, como eu estou constantemente absorvendo isso, olha, é diferente de quando aquilo é expelido do corpo. Agora estou absorvendo isso, coisas que são demais, uma grande quantidade. Aquilo vai se acumulando nas minhas artérias ali, né? Na artéria, e vai chegar um momento que ela vai impedir de passar alguma coisa, o sangue, ou então diminuir essa quantidade. E o resultado disso se chama infarto, não é verdade? Isso tudo a gente pode pegar como exemplo para a gente, na nossa vida espiritual. Diversos momentos encontramos assim, dando ouvidos e compartilhando continuamente coisas impuras, que só causam obstrução da nossa vida. Talvez a sua vida não esteja ainda à frente, porque está com alguma coisa obstruída. É hora de desobstruir isso. É hora de você liberar esse perdão para desobstruir a sua vida. Você parar de pensar, não desobstruir, você tem que viver, porque quem fica aprisionado não é quem não é perdoado, é quem não perdoa. É um dos exemplos. É quem não perdoa. Se você perdoa, isso isso ajuda a desobstruir ali. Então, quando a gente coloca aí, essas coisas, né, que impede de vivermos plenamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Quando eu estou com a minha vida obstruída, com a minha artéria espiritual falando, obstruída, ou seja, coisas que estão impedindo a minha vida, eu não consigo viver o melhor de Deus. Deus tem tanta coisa boa, mas eu acabo ficando preso naquela situação e eu não avanço. Eu não avanço na minha vida, porque eu estou sendo preso ali por coisas que estão obstruindo que o sangue corra normalmente, né? Então, quando eu aceito coisas que o mundo oferece de forma sutil, por exemplo, agora em outro ponto, isso acaba bloqueando coisas em nossas vidas. Não tem nada a ver fazer esse tipo de prática, esse tipo de coisa. Isso aqui não tem nada a ver, né? Só que isso vai obstruindo também a minha vida, né? Tornando difícil conseguir viver as verdadeiras bênçãos de Deus. Isso tudo está ali só me atrapalhando, né? Está nos impedindo de fazer o quê? De viver, de ter oferecido para nós e participar daquele banquete que o Senhor está oferecendo para nós. Coisas que são bênçãos, que estão sendo colocadas para que a gente possa viver o melhor, mas que está sendo paralisado por eu aceitar algumas coisinhas que vão entrando na minha vida ali, né, de uma forma sutil muitas vezes, e está me bloqueando também. Então, são alguns desses pontos, né? E talvez o que eu estou assistindo online, olha lá, hein? Não estou falando para ninguém aqui, tenho certeza. Talvez o que eu estou falando, talvez aquela música que eu estou ouvindo, talvez
aqui não tem certeza, não tem ninguém assim, aquele filme de terror, sabe aquele filme de terror? Que o cara vai no cemitério e faz aquele tipo de coisa, mas é um filme. Talvez isso, e eu já escutei muitas vezes dentro de igrejas, as pessoas falam assim, você viu aquele filme de terror? Eu gosto, eu amo filme de terror. Eu falei, mas peraí, você não é crente? Não que isso você não seja, é o que eu falei, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, você pode fazer, mas está sendo bom para você? Está trazendo coisas ruins para sua casa e você nem percebe, no sentido espiritual. Você está consumindo algo que está bloqueando as suas artérias espirituais, está bloqueando de que eu e você, ou quem estiver fazendo isso, seja abençoado. Olha aí. Né? E está trazendo mal para sua casa, para sua vida, para sua família. Tudo é lixo, é gordura ruim. É gordura que vai estar bloqueando ali, né? Tampando os canais de bênção na sua vida, né? Obstruindo, né? Está causando coisa pior, algo maior ali. Né? Então, esteja atento e alerta hoje sobre isso daí. Se alimente do que vem dos céus, do que vem de Deus, aquilo que dá sustento, vamos dizer assim, né, para viver a vida segundo a vontade de Deus. Né? Como diz em Lucas 21, 34. Olha o que diz. Eu peguei alguns versículos a mais, né, mas o nosso versículo ali, chave, é Provérbios, mas só para a gente ter como exemplo, tá bom? Lucas 21, 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Isso não pode fazer parte. Nos alerta para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Essas palavras aqui não é para te obrigar a fazer coisas boas. Não. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo você é obrigado a fazer isso. Isso aqui está sendo algo assim, você quer viver bem? O Senhor ele está dizendo, você quer viver bem? Eu quero que você viva bem. Então, tenha atenção sobre isso. Não sobrecarregue o vosso coração. Não sobrecarregue a sua vida com coisas que só vão te trazer problema. E aí, vamos então partir para o ponto que fala sobre, inclusive o título dessa mensagem, recarregando de boas emoções. Nós precisamos recarregar de boas emoções. Isso é algo importante. Depois de tudo isso que a gente entendeu, a gente precisa entender, eu preciso me recarregar de boas emoções. Olha o que diz Romanos 12, 2. Olha o que diz aí, na versão NVI agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, ou do coração, vamos dizer, certo? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos ser renovados, ter nosso coração renovado. Quando o coração físico faz o processo daquele sangue com impurezas e depois retorna com sangue energizado com oxigênio para o corpo, ele está sendo renovado. A mesma coisa que a gente está vendo ali na questão física, temos que ter na nossa questão espiritual. E anota aí, somos seres emocionados. As emoções é o que nos move, sejam elas boas ou ruins. Então, cabe a mim escolher quais são as emoções que eu vou pegar aí, né? O que eu vou dar atenção aí. Então, nisso tudo que nós vivemos aí, esse contexto que a gente vive, ele já nos oferece coisas ruins. O mundo oferece coisas ruins, né? De várias formas aí, né? E uma coisa que é bem mais fácil a gente pensar na questão pessimista do que otimista. É muito mais fácil a gente entrar nessa questão pessimista na nossa vida. Não vai dar nada certo. Isso não dá certo, não. Eu não vou nem tentar. É assim. É muito fácil a gente entrar dessa forma. Muito fácil. A gente precisa ter esse cuidado aí. É uma tendência, né? Agora, quando nós nos recarregamos de boas emoções, nos recarregamos daquilo que nós esperamos do Senhor. Eu estou com um problema. O que eu vou fazer? Estou triste. Sabe o que eu vou fazer? Aí vou escutar uma música sertaneja de sofrência. Aí fico lá.
Eu não vou fazer o gesto, tá bom? Sofrência. O pessoal faz assim, né? Eu não vou fazer o gesto, mas o pessoal só coloca assim, né? A mão e faz a dança, tá? Você vai fazer o quê? Ficar escutando sofrência? Você já está sofrendo, vai sofrer ainda mais? Vai incentivar a sofrência? Aquele sertanejo de sofrência? Não, você não pode fazer isso. Coloca um louvor ali, né? Você é mais que vencedor, né? Coloca uma coisa ali para te alegar um pouco. Isso é o que você está se alimentando. Isso é o que você está ali. Você tem que renovar o seu pensamento. Tira aquela coisa, tira a sofrência de lado e coloca o louvor que vai te falar uma coisa e que você vai te colocar para cima ali. Então, é uma questão de escolha, de decisão do que eu vou fazer na minha vida. Daquilo que eu quero. Que às vezes tem... Eu já conheci pessoas assim, que gosta de estar... Eu vou usar o termo que as pessoas falam, mas é apenas um lugar onde vai os dejetos humanos, que é fossa, né? Tem gente que gosta de viver dessa forma. Tem gente que não... Parece que tem que estar naquilo para que os outros tenham dó dela. Né? Muitas vezes é assim. Eu já conheci pessoa que é desse jeito. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem coisa muito, muito boa, mas para isso eu preciso estar renovando a minha mente, o meu coração. Né? Então, a importância aqui grande de a gente guardar o nosso coração e alimentar com coisas que vêm de Deus. Isso vai refletir em tudo que está ao nosso redor, na nossa família, nos nossos filhos, né? No nosso casamento. É muito importante isso, né? A primeira coisa que sente é o casamento, quando a pessoa está desnorteada com alguma coisa errada aí, né? Então, é que nem quando você fala, né? Se você respirar fumaça, olha como é que é. Se eu respirar fumaça, o corpo ele vai perceber que falta oxigênio, certo? Nós vamos continuar respirando por um tempo, ou seja, a função está respirando, só que uma hora vai parar tudo, né? Mas eu estou ali. Então, o processo está ocorrendo, mas o que está recebendo não será adequado. E é assim muitas vezes na nossa vida. Espiritualmente, eu estou só respirando fumaça, aquilo que não é bom, e estou deixando passar. Né? Então, são práticas que fazemos fisicamente, mas que refletem nossa vida espiritual. Tudo aí, né? Questão que eu dei o exemplo da música de sofrência, tá? Então, eu não quero afundar mais ainda, né? Então, hábitos saudáveis são necessários a partir de hoje na minha e na sua vida. Né? Como, por exemplo, um médico diz isso, a partir de hoje você tem que ter hábitos saudáveis. Você não pode fumar mais, pode fazer isso mais. Agora, eu estou dizendo para você, no sentido espiritual aí. Né? Para com isso. Chegou o momento de fortalecer seu coração. Chegou o momento de fortalecer o seu coração e o guardar para que possa ver o melhor de Deus, saber o que vai manter no seu coração. E vale lembrar, não vai deixar de vir situações em que vai tentar atacar suas emoções. Não vai deixar de acontecer isso. Todos os dias vai acontecer. Todos os dias eu estou sujeito a isso. E todos os dias, na hora que a gente vê que a gente vai dar aquela escorregada e vai cair nessa emoção ruim, a gente fala, peraí, não posso ficar pensando assim, não. Só que só acontece isso quando eu estou ligado no trono. Só acontece isso quando eu só tenho esse discernimento quando eu estou com a minha mente em Cristo. Por isso que fala que tem que vigiar em todo momento. Porque no primeiro momento que eu deixar de prestar atenção nisso, eu aceito aquilo que vem de ruim. Porque eu não estou ligado no trono. Eu não estou com o escudo que está me protegendo dessas situações aí. Porque por um breve momento, eu ouvi uma história uma vez, um rapaz que alguém acho que bateu no carro dele no trânsito, se eu não me engano foi uma coisa assim, e ele saiu do carro bravo assim, né, aquilo, e o cara falou umas palavras que ele não devia falar. Ele era crente, ele virou assim, Senhor, só vou deixar de ser crente por 1 minuto. Foi o tempo para o cara tirar uma arma e atirar nele. Será para ele foi para... Não sei para onde ele foi, mas morreu. Deixou de ser crente por 1 minuto para bater boca com uma pessoa na rua. Entendeu? Porque cedeu à emoção. Cedeu às emoções. Olha o resultado. Não foi bom para ele. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso daí. Não podemos sair daqui com o coração obstruído hoje, hein? É inaceitável isso. Eu vou morar aqui daqui a pouco. É inaceitável eu e você sairmos daqui hoje com o coração obstruído. Não podemos. Né?
cantar daqui a pouco, aquieta minha alma aqui, para poder o Senhor aquietar a alma aqui e a gente ficar de boa. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, porque a gente tem que entender isso. Não podemos sair daqui com o coração obstruído hoje. Temos que mudar nossos hábitos de aceitação daquilo que vem sobre a nossa vida e aceitar apenas aquilo que vem de Deus. Viver a palavra que está no Provérbios 4 que a gente falou, né? Primeira coisa é guardar o coração. Sobretudo, guardar o coração. Esse é o tema principal hoje, né? Em Hebreus 3:13, nós vamos ver aí, né? Alerta para a gente não endurecer o coração assim, né? Com emoções não tratadas corretamente. Quando fala, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então é hoje que nós não vamos ser mais endurecidos pelo engano do pecado. Nós vamos liberar esse coração hoje aqui. Por isso que eu peguei esse texto, porque é hoje. E se você tem coragem de mudar, você vai sair do seu lugar, que a gente for orar aqui, você vai vir aqui à frente. Porque nós temos que ter essa mudança, essa atitude. Ah, mas eu não sou assim. Todos os dias nós estamos sujeitos a isso. Né? Todos os dias. Eu também. Se puder, eu vou ficar aqui na frente também para orar para mim. Entendeu? Então tem que ser nesse sentido aí. Então, para a gente concluir, e o louvor pode vir já, a mensagem é guardar o coração. Não somos proibidos de ter sentimentos, mas a instrução é guardar o coração, em meio a todas essas situações que acontecem na nossa vida aí, para que sentimentos não sejam prisões. Sentimentos não podem ser prisões em nossas vidas. Nós precisamos começar hoje a agir dessa forma, com intencionalidade, para carregarmos. É intenção. Eu tenho a intenção de recarregar meu coração com coisas boas. Eu tenho a intenção de vir aqui, de estar em oração, de chegar na minha casa, ler a palavra. Estou com esse problema. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu abrir lá para ver. Quantas vezes, em um problema, nós consultamos o Google? Pensa você, não precisa dizer. Para saber aquilo que eu posso fazer, qual a alternativa que eu tenho, quem eu devo procurar. Aí eu vou lá e pesquiso no Google, eu estou com esse problema, deixa eu pesquisar aqui o que acontece nesse sentido aqui, que papel que eu tenho que pegar, o que eu tenho que fazer. Aí pesquisa lá. Agora, quantas vezes eu consulto a Bíblia? Vamos começar a pensar assim, dessa forma, né? Claro, estou dando alguns exemplos. Né? Então, guardemos no nosso coração por isso. E anota, um coração saudável precisa de uma fonte saudável de renovação. E a fonte saudável é a Bíblia, é a palavra. Aleluia. É a oração. Assim como os pulmões precisam de ar puro e oxigênio no sangue, né? O coração precisa ser continuamente renovado pela verdade da palavra de Deus. Da mesma forma, né? Para que a vida não seja contaminada por coisas que são destrutivas. Eu tenho que tirar coisas destrutivas que estão aí me atrapalhando, né? Então, leia a Bíblia, assista mensagens, assiste o culto de novo, assiste o culto da... Você acabou o culto daqui, amanhã, ou sei, às vezes você quer hoje mesmo, amanhã, assiste o culto da igreja de New York. Não assiste, não é verdade? Assistiu aqui, assiste o de lá também. Você vai complementar as mensagens ali, já melhora a sua semana. Se alimente de coisas boas. Se alimente de coisas que vêm do Senhor. Então, o que diz em Provérbios 4:4, que é o mesmo provérbio que a gente falou no início aí, só que o versículo 4. Então, ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e viva. Viva é vida. Né? Aí hoje uma pergunta. Olhe, analise suas atitudes. O que estou permitindo crescer dentro de mim? O que eu estou permitindo que seja absorvido pelo meu coração e possa estar me trazendo todo esse mal? O que eu estou permitindo na minha vida? Vamos mudar isso hoje. Amém? Aleluias. Vamos. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Faço um desafio para você. As luzes vão se apagar agora. O louvor vai estar ministrando. E você que entende que a atitude hoje é essa, eu recarregar o meu coração de coisas boas, é mudança de atitude.
Até agora, até hoje eu vivi assim, mas hoje eu estou tomando uma decisão de mudança. Ah, mas eu já sou... Não, eu estou tomando uma decisão de mudança daquilo que eu vou aceitar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Amém? Estaremos orando por você. Você estará sendo aí ministrado sobre a sua vida para que você possa ter essas atitudes diferentes. Sai do seu lugar, não fique aí. Sai do seu lugar, tome atitude. Amém?